Queridos irmãos, muito boa noite, que a preciosa e pura paz esteja sobre a sua vida. Alguns irmãos têm perguntado sobre indagações bíblicas, em especial, quando será o começo da grande tribulação. Muitas pessoas estão especulando sobre esse assunto. O que nós estamos vendo hoje é pessoas falando, dando as suas próprias opiniões sobre o anticristo. É claro que é uma curiosidade que paira no meio cristão. Muitos dizem ser Erdogan, outros dizem ser o presidente da França, outros dizem ser o genro de Trump. Há muitas indagações sobre esses nomes. Emmanuel Macron e outros. As pessoas acham nomes e isso cai na especulação de muitas pessoas. O que vemos pela Bíblia? O que a Bíblia nos diz? A Bíblia diz que no fim dos tempos será revelado um homem que tomará as rédeas do mundo, dos governos do mundo. Mas nós que aceitemos a Jesus Cristo, meus irmãos, não estamos aguardando o anticristo, não, de maneira nenhuma. Estamos aguardando a Jesus, porque Jesus Cristo disse para os seus discípulos, está escrito no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, acredite em Deus e acreditem também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar, e se eu for e vos preparar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejai vós também. E esta mensagem é exclusiva para a igreja. Vemos que Deus tem o seu povo na terra. E o povo de Deus é o povo judeu. E é exatamente para o povo judeu a profecia, a grande profecia sobre a grande tribulação. Porque a igreja, na conotação profética, não é povo, é noiva de Cristo. Então vamos analisar uma coisa. Daniel propôs orar em seu coração diante de Deus. Daniel 9 e 24 a seguir, vem a resposta do anjo para ele. E o anjo disse, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. 70 semanas. Este é o tempo profético que Deus determinou sobre o povo judeu. 69 semanas já aconteceram. Falta apenas uma semana. Jesus Cristo foi prometido por Deus e ele veio ao tempo certo. A Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não receberam. E como sabemos pela história bíblica, o povo não aceitaram, perseguiram, prenderam, mataram, mas tudo isso estava profetizado. Porque a Bíblia diz, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Foi necessário Jesus Cristo sofrer a morte de cruz. Já estava profetizado. E o que vemos é que o Senhor Jesus veio neste mundo com vários objetivos. E um dos grandes objetivos
foi dar sequência à profecia das 70 semanas, que foi exclusiva para o povo judeu. Quando diz aqui, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. O anjo disse para Daniel. O povo de Daniel era o povo judeu. E sobre a tua santa cidade, a santa cidade é Jerusalém. E nós vemos essa profecia em pleno cumprimento. Cumpriu já 69 semanas de anos. Falta apenas uma semana, porque o relógio profético parou. E quando isso aconteceu? Quando Jesus Cristo disse na cruz do Calvário, tetelestai, em outras palavras, está consumado. A Bíblia nos afirma que houve um grande terremoto, e esse terremoto abalou as estruturas da cidade de Jerusalém. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, e foi visto por todos o que estava lá dentro do Santo dos Santos. Nesse exato momento, Jesus Cristo estava fazendo a transição do Velho para o Novo Testamento. E vemos pela profecia bíblica que ele fez isso corretamente, no tempo certo. Jesus Cristo, antes de dar a sua vida, ele já tinha dito aos seus discípulos, no Monte das Oliveiras, Mateus 24, ele falou lá, quando os discípulos chamaram ele para mostrar para ele a estrutura do templo, Jesus Cristo disse, não vede tudo isto? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra, sem que seja derribada. Os discípulos ficaram preocupados e curiosos. Dias se passam, ele estava no Monte das Oliveiras e chegou-se a ele Pedro, Tiago, João e André em particular, e lhes fizeram as seguintes perguntas. Senhor, fala para a gente, quando acontecerá estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Em uma só pergunta, em uma só indagação, fizeram 3 perguntas para Jesus. Quando acontecerá essas coisas? Essas coisas quer dizer, quando é que esse templo que o Senhor disse vai cair? Qual é o sinal da tua vinda? E quando será o fim do mundo? Uma pergunta tripartidária ou tripartida. E Jesus Cristo, calmo, sereno e tranquilo, foi conversando com eles, dando indagações, dando diretrizes sobre esta palavra profética. Jesus Cristo disse para eles, olha o que Jesus Cristo disse, Mateus 24. Mateus 24, o verso 1. Olha o que foi dito aqui. Eu vou ler do 3 a seguir. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegou-se ele em particular aos seus discípulos, lhes fazendo a seguinte pergunta. Quando acontecerão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus Cristo disse para eles, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Acredito eu, se tem algo que o Senhor Jesus muito se preocupou, foi com engano. Porque Jesus sabia que o engano iria crescer e crescer muito. Então ele já deixou avisado aos seus discípulos. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. É claro que quando vem alguém dizendo que é Jesus Cristo, não engana a igreja, mas engana Israel, engana o povo judeu. Agora, sobre os falsos profetas, a igreja é enganada. Não todos, por isso é que nós temos de ter cautela para não sermos enganados. Porque dentro da igreja
surgirão muitos falsos profetas e conseguiram enganar muitas pessoas. Mas quando alguém se apresenta sendo Jesus, este alguém não engana a igreja, mas engana Israel, tem enganado. E no fim dos tempos vai enganar mais uma vez. Porque uma certa ocasião Jesus Cristo tentou conciliar o seu povo através de palavras e obras, milagres, e o povo com o coração endurecido. E Jesus Cristo, triste, disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como uma galinha junta os pintinhos, e não quiseste. Em outras palavras, ele disse para o povo de Jerusalém, para o povo judeu: eu vim em nome de meu Pai e não me receberam. Virá outro em seu próprio nome. A esse vocês o receberão. Isso está perto de acontecer. Hoje, o povo judeu estão fazendo vigílias. O povo judeu estão eufórico aguardando o Messias. E o Messias está para chegar lá. Só que o Messias que vai chegar lá não é o Senhor Jesus Cristo, o qual eles rejeitaram há 2000 anos atrás. Mais uma vez, vão receber o anticristo como se fosse Cristo. Nós, como igreja de Cristo, a nossa visão foi aberta nesse sentido. Ninguém consegue enganar a igreja de Jesus Cristo, se dizendo ser Jesus. Mas o povo judeu serão enganados mais uma vez. Quando esse homem chegar, eles vão receber como seu Messias, como o Messias profetizado no Velho Testamento. E mais uma vez serão enganados. Mas olha o que vemos na palavra de Deus. Jesus Cristo falando: ouvireis de guerra, no 6, e rumores de guerra. É o que nós estamos presenciando hoje. Ouvindo de guerra e rumores de guerra. E ele disse: olhai, não vos assusteis, porque é necessário que aconteça. Mas ainda não é o fim. Jesus Cristo disse: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas, disse Jesus, será o princípio de dores. Pelo que acredito, o princípio de dores aqui é o arrebatamento que está codificado no versículo 8 de Mateus 24. Mas todas essas coisas são princípio de dores. Pelo que acredito, queridos irmãos, o princípio de dores será para o povo judeu, não é para a igreja. Será para o povo judeu e para o mundo rebelde. E quando acontecerá, então, o princípio de dor? Pelo que analiso, o princípio de dor será o momento em que a igreja for arrebatada. No momento do arrebatamento da igreja, o mundo entrará em um caos sem precedência. Por quê? Porque carros batidos em todos os lugares, ônibus batidos, atrocidades terríveis em toda a terra, aviões caídos nas cidades, nos campos, em todos os lugares. E note uma coisa: no momento do arrebatamento haverá duas colheitas, uma para Deus e outra para o inimigo. Porque os santos de Deus serão levados, mas muitos ficarão e muitos serão acidentados. Haverá mortes em toda a terra, mortes terríveis em todo o mundo. E aqueles que não morrerem, muitos ficarão acidentados dentro dos carros, dos ônibus, talvez de trens, de aviões. O corpo de bombeiros, militares, terão muito trabalho, não conseguirão vencer a demanda, porque os hospitais já cheios, abarrotados.
praticamente o trânsito do mundo vai parar. O mundo entrará em um caos sem precedente. E a Bíblia diz, é nesse ponto que eu quero que você preste atenção, a Bíblia diz, no livro do Apocalipse, capítulo 17, verso 12, que haverá uma reunião de urgência, de emergência. Por quê? Porque assim que o arrebatamento passar, o mundo religioso ficará frustrado, a política no mundo inteiro ficará frustrada, a segurança no mundo todo ficará frustrada. Aí então aparecerá os donos do mundo, pelo que penso, os Illuminatis, e convocarão uma reunião de urgência, de emergência. Está no livro do Apocalipse, capítulo 17, verso 12. E dentro desta reunião será estabelecido isso diante da imprensa mundial. 10 reis. 10 reis serão estabelecidos. Esses reis na profecia é uma alusão aos 10 dentes, aos 10 chifres, aos 10 dedos, às 10 pontas. 10 reis serão estabelecidos nessa reunião. E nesta reunião aparecerá um. Vai aparecer um que vai fazer uma aliança com muitos povos, e especialmente com o povo judeu. E esta aliança, pelo que penso, terá duas promessas da parte dele. Se vocês fizerem aliança comigo, eu vou cessar a guerra entre vocês, entre árabes e entre judeus. Eles são irmãos, mas essa guerra não cessou. E quem vai cessar essa guerra será o anticristo. E certamente o outro ponto do seu acordo é esse. Se vocês fizerem uma aliança comigo, eu construirei o templo que tanto vocês desejam, que tanto vocês sonham. E acredito que por causa dessa promessa, os judeus firmarão com ele um concerto por 7 anos. É exatamente neste momento que acontecerá o começo da grande tribulação. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, a igreja não vai conhecer ou reconhecer este homem. Por enquanto, o que está havendo é especulações. Muitos dizendo ser Erdogan, outros dizendo ser o Kirchner, outros dizendo ser Macron. Mas a igreja, enquanto estiver aqui, ela não saberá quem vai ser o homem. Porque isso só vai acontecer depois do arrebatamento. Assim que a igreja for arrebatada, talvez dias, semanas ou meses, aí vai haver essa reunião. E nessa reunião vai ser estabelecido o homem. A Bíblia chama de o iníquo, o homem do pecado, o anticristo. O mundo inteiro vai tomar conhecimento disso. A igreja não estará mais aqui. Portanto, meus queridos irmãos, está escrito na palavra de Deus: tendo pouca força, guardaste a palavra da minha paciência, e não me negaste, não negaste o meu nome. Mas em outras palavras, nos diz lá no livro do Apocalipse, capítulo 3, e o verso 10, se não me falha a memória, como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora. É da hora, não é na hora, é da hora. A igreja será guardada da hora da tentação. Esta hora é uma alusão à grande tribulação. A igreja não estará mais aqui.
Infelizmente, alguns fazem confusão, pegando versículos isolados e afirmando que a igreja vai passar pela grande tribulação. E como assim? Muitos lê Mateus capítulo 24, do 29 a seguir, e quando se depara com o versículo 31, que diz lá, ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos dos quatro cantos da terra. Os escolhidos aqui não é a igreja. Os escolhidos aqui é os 144 mil evangelistas judeus que ficarão evangelizando o mundo inteiro, porque serão escolhidos por Deus e assinalados por Deus e projetados por Deus para ser missionários no mundo todo. No final do seu ministério, os anjos irão buscá-los e levá-los para Jerusalém. Esses são os escolhidos. A igreja, nesse tempo, já estará na glória, arrebatada. Porque esses 7 anos, que é os 7 anos da grande tribulação, haverá 7 anos da igreja na glória, Apocalipse capítulo 5, e 7 anos dos judeus sofrendo na terra, Apocalipse capítulo 6. No livro do Apocalipse, do capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3, é o tempo em que estamos. Nós estamos no tempo profético, no livro do Apocalipse, capítulo 3, e o verso 14 é o tempo da igreja. Que é a última igreja, a igreja de Laodiceia. A igreja fiel e verdadeira não é Laodiceia, é Filadélfia. Filadélfia está dentro da igreja de Laodiceia. Por isso é que hoje não sabemos quem é quem, somente Deus sabe. Uma será arrebatada e outra ficará para a grande tribulação. Portanto, quando os nossos irmãos pós-tribulacionistas dizem, afirmam que a igreja vai passar pela grande tribulação, eles não estão totalmente errados, não. Porque a igreja, sim, vai passar pela grande tribulação, mas não a igreja fiel. A igreja fiel é a igreja de Filadélfia. A igreja de Laodiceia é a igreja que foi aconselhada por Jesus e não acatou seus conselhos. Quando ele disse, aconselho que de mim compre ouro, provado, colírio para que vista e veste. Jesus Cristo deu esse conselho, colírio para que os olhos tenham visão, ouro para que tenha riqueza espiritual, veste para que não apareça as vergonhas da nudez. Jesus Cristo deu esse conselho. E note uma coisa, esta igreja foi a igreja que colocou Jesus para o lado de fora. Por isso é que ele disse para esta igreja, eis que eu estou à porta e bato. Você já imaginou uma igreja que colocou o seu fundador para fora? Parece a igreja de hoje, que quem manda mais dentro da igreja hoje é os holofotes, é o dinheiro, é a prosperidade. Mas dentro da igreja de hoje, tem uma igreja fiel que chama-se Filadélfia. E é para esta igreja que Jesus Cristo disse, como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Quero parar por aqui. Se você gostou desta meditação, dê um like, compartilhe. Se inscreva no canal A Voz do Atalaia. Graça e paz da parte de Deus seja de maneira abundante na tua vida.